Outra coisa que me chama atenção é quando ele estava em Betânia e Jesus foi ungido, na minha opinião, por Maria Madalena, e Judas questiona o desperdício de Maria Madalena em ungir Jesus com um perfume tão caro. Aí o evangelho diz que ele questionou, né? É, por que não se vendeu esse unguento por 300 denários para dar aos pobres? Porque 300 denários, que era o preço, dava quase um ano de trabalho. Lembra que eu falei um denário por dia? E João comenta, ele, Judas, disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, subtraía o que nela se punha. Uau, isso aqui é muito forte. Vários pensamentos vêm na minha cabeça quando eu leio isso aqui. Primeiro deles, por que Judas pegava o dinheiro da bolsa? Que dinheiro era esse que os discípulos tinham? Quando você vai para Lucas capítulo 8, fala das mulheres que seguiam a Jesus. E algumas tinham até uma condição financeira. Diz assim, aconteceu, Lucas capítulo 8, depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. Iam com ele 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos de enfermidades. Maria Madalena, a mesma que ele vai criticar depois, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. E antes que você pense, nossa, que coisa feia, né? Mulheres sustentando eles, na época era muito comum, mulheres viúvas que ganhavam a grande herança do marido, usavam parte da sua herança para sustentar algum ministério rabínico. Os rabinos na época eram professores itinerantes, não eram ricos. Eles não havia escola particular. Eles eram sustentados por verbas ali da comunidade, da vila por onde eles passavam, ou assim, pessoas beneméritas que acabavam, mecenas, corrigindo o português, que acabavam ajudando financeiramente essas pessoas. Então, Jesus era sustentado. Agora, imagina, Judas já roubava o dinheiro que Maria Madalena doava para o ministério de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção é a seguinte, Jesus tinha um apóstolo chamado Levi Mateus, que era cobrador de impostos. E deixou de ser cobrador de impostos para seguir Jesus. Mas vamos separar as coisas. O pecado de Levi Mateus era cobrar impostos assim, desonestos do povo e afligir o povo. Não era pecado de Mateus saber contabilidade. Concorda comigo? Então, Mateus era um contador nato. Se Mateus era um contador nato, por que Judas era o tesoureiro do grupo? A Bíblia não me dá uma resposta explícita. Eu posso conjecturar algumas coisas. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Mas eu suponho que talvez o preconceito dos demais apóstolos em relação a Mateus ainda continuou durante muito tempo. A série The Chosen explorou isso muito bem, porque ela mostra Pedro, por exemplo, nem dirigindo a palavra a Mateus durante uma boa parte da trama. E faz sentido, porque Pedro era alguém que era oprimido pelo cobrador de impostos da cidade de Cafarnaum, onde Pedro também estava morando. Vou piorar a coisa. Entre os discípulos de Jesus havia um homem chamado Simão Zelota. Os zelotas eram os guerrilheiros que matavam até pessoas para se levantarem numa guerrilha contra os cobradores de impostos. Ter um zelota e um publicano no mesmo grupo é como ter alguém do PL e do PT na mesma unidade da escola dominical, da escola sabatina ou do catecismo, sabe? Ou do pequeno grupo ali, da célula. E os dois são bem, assim, afiados ainda. É lógico que quando esses discípulos se convertem a Jesus, eles deixam de ser zelotas, como deixou de ser publicano. Eu sei disso. Mas você sabe que algumas questões emocionais e intelectuais não mudam assim da noite para o dia. Você continua ainda. Eu lembro de um irmão na igreja que ele bebia muito. E quando ele se converteu, ele não bebeu mais, claro. E um dia a gente andando, ele cantava no conjunto com a gente, e falou, engraçado. Até hoje, a gente passa na porta de um bar, a gente estava subindo para cantar numa igrejinha bem pequena da periferia de Belo Horizonte,
e o carro parou aqui embaixo, nós subimos a pé e passamos na porta de um boteco. Aí ele falou, gente, olha o cheiro de cerveja. Eu não estava sentindo cheiro de nada, nem ninguém. Ele falou assim, é porque vocês nunca beberam. Eu, como bebi muito, eu passo na porta do bar, o cheiro da cerveja vem e me traz memórias. Até hoje eu não posso brincar com o vício. Curioso isso, né? Então, eu imagino que o Simão Zelota ainda olhava para Mateus assim meio engolido. Mateus também olhava para ele meio engolido. E Judas, se proceder àquela hipótese que era o único que veio da Judéia, era o único que tinha assim, um know-how, uma credencial para estar melhor na fita ali. Talvez os próprios discípulos falaram, Jesus, deixa Judas ser o tesoureiro, não Mateus. É uma possibilidade.